Pronto, conseguimos. Eu não sei o que está acontecendo, porque eu estou tentando pelo outro celular, não entrou. Eu estava tentando lhe admitir e não estava conseguindo. Então, deixa eu só desligar o outro aqui. Eu não sei o que está acontecendo, Pronto. porque eu estou tentando pelo outro celular, não entrou. Estava tentando lhe admitir e não estava conseguindo. Então, deixa eu só desligar o outro aqui. Pronto. É isso. Pronto, acho que estou acertando aqui. Pronto. Ó, isso. A Silvana salvou aqui, ó. Foi. Então, eu estava tentando fazer a admissão e não estava dando certo. Mas até que enfim conseguimos. Então vamos lá, né? Podemos dar início, doutor Marco. Podemos. Então, né? Quero lhe dizer que é uma honra tê-lo aqui, né? Fazendo essa transmissão. Né? Muito obrigado por aceitar o convite, né? De trazer os seus conhecimentos para a nossa, né? Para os nossos acadêmicos, para a nossa sociedade. Isso é muito importante, é uma temática belíssima, como eu havia falado. Então, gente, nós estamos aqui com o doutor Marco Fábio, um renomado escritor, palestrante, não é? E desenvolvedor de uma ferramenta, né, biológica, que ele vai falar já já para vocês, tá? Vai explicar um pouquinho mais. Né? Eu vou deixar ele se apresentar, vou passar a palavra para o senhor, para que o senhor fale um pouco da sua trajetória, doutor Marco. Sim. Profissional. Minha trajetória é muito longa. Então, vamos iniciar do princípio. Minha primeira formação é em Química, eu fiz Química aqui na USP. Depois eu fiz todos os créditos para doutorado, mas não concluí o doutorado. Eu fugi antes. Sim. Eu trabalhei em pesquisa durante 35 anos praticamente. E, a, e a, talvez 2005 eu fiz fisioterapia, faculdade. Aí fiz pós-graduação na fisioterapia. Eu fiz dou aula na pós-graduação na fisioterapia. Eu fiz MBA Executivo Internacional, eu fiz formação em yoga, pós-graduação em yoga, enfim. Eu fiz e lá no Centro de Inovação da USP nós fizemos o Cardimotion. E nós fizemos, durante esse percurso todo, fizemos várias patentes na área química, na área da tecnologia também. Ou seja, é bem longo, o trajeto é bem longo. Sim. Então, doutor Marco, essa live ela tem um motivo bem especial, né? É o lançamento de um curso que nós vamos estar ofertando, né? Coração que adoece, né? É o mesmo que cura, essa capacidade que o coração tem, mesmo submetido, né? Não é? Ao estresse, ao sofrimento emocional de, né, se recuperar, e nós vamos falar um pouco dessa temática. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco para nós, certo? Qual a importância de nós entendermos essa conexão poderosa de saúde mental e saúde cardiovascular. Não é uma explicação muito simples, ela é bastante complexa, porque envolve diversos centros neurais, né? Ou seja, a fisiologia é meio complicada. Mas eu vou talvez voltar um pouquinho na história, se você me permitir. Sim. O coração sempre foi tido nas culturas antigas como sendo o centro das emoções, como sendo o centro da inteligência, o centro, a sede da alma. A gente vê isso nas culturas incas, vê nas culturas maias, vê no Antigo Egito, vê na Índia, nos Vedas, vê, enfim. Essa ideia do coração ser um centro de inteligência, um centro espiritual, um centro do amor, da compaixão, a gente também vê no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Você vê não só no hinduísmo, mas também nas religiões, nas tradições
dos árabes, né? Enfim, até que em 1600, um cientista, se eu não me engano, o nome dele é Hanvey, não tenho certeza do nome, mas é por aí. Esse Hanvey, ele estudou, então, toda a parte da circulação sanguínea. E aí entendeu que o coração tinha um papel importante bombeando sangue. Aí começou, então, a entender o coração como sendo uma bomba. E até que, em 1977, mais ou menos, apareceu aquilo que se chama de neurocardiologia. Então, começou a entender que o coração ele tem um sistema nervoso intrínseco. E esse sistema nervoso intrínseco do coração é muito interessante, porque não só ele mantém a propriedade de bombeamento de sangue, né? Sim. Mas ele também produz hormônios. Ele produz adrenalina, produz neurohormônio ocitocina e produz também o natriopeptídeo diurético, que ajuda na eliminação, né, da urina. Então, e aí começaram a entender um pouquinho mais que quando esse coração, você tem um marca-passo cardíaco, né? Uhum. Quando você faz um determinado tipo de treinamento, aí você começa a fazer um sincronismo entre a tua respiração e o coração começa a entrar em sincronia com essa respiração e a pressão arterial também entra em sincronismo com essa frequência. E aí acontece um fenômeno muito interessante. Esse Sim. fenômeno é chamado de coerência cardíaca. Então, na inspiração, dentro de um certo padrão muito rigoroso, não é qualquer respiração, é uma respiração chamada respiração coerente. Tecnicamente, é uma respiração de ressonância cardiovascular, então é um pouco mais complexo o termo. Mas, enfim, quando você inspira uma determinada frequência, você aumenta a frequência cardíaca e diminui a pressão arterial. Quando você expira, você diminui a frequência cardíaca e aumenta a pressão arterial. Esse é o fenômeno chamado de barorreflexo, que se dá sempre, mas para ter esse sincronismo se dá numa situação muito específica, que é chamada de frequência de ressonância. E a tua frequência pode ser diferente da minha, pode ser de outra pessoa, enfim. Essa é uma frequência de ressonância bastante específica das pessoas em si. Não dá para padronizar igual para todo mundo. O que é um erro, as pessoas pensam, você respira em 4 e solta em 4 e está tudo resolvido. Não é. Sim, eu ia pontuar isso. Ia lhe perguntar justamente, né? Porque nós sempre vemos nas técnicas, né, de respiração, um tipo de respiração que é igual para todo mundo. Quando a gente sabe que a biologia, né, o funcionamento de cada sujeito é de uma forma, né? Então, os treinos que se tem. E aí o que acontece quando você entra nesse ritmo? O coração começa a dar o compasso da tua vida, vamos chamar assim. Eu vou explicar melhor. Nós temos um nervo que sai do coração e vai até o cérebro, e vice-versa, do cérebro ao coração, que é o nervo vago. O nervo vago é o 10º par do nervo craniano. E esse nervo vago ele tem uma função muito importante. Chama-se vago porque ele vaga pelo corpo inteiro. Então, esse nervo vago vai para o coração, vai para a traqueia, vai para os rins, para o fígado, intestino, enfim. E ele comanda também a vasodilatação e a vasoconstrição. Então, nesse momento em que você está fazendo aquilo que se chama de coerência cardíaca, você está trabalhando no sistema cardiovascular. Né? E aí acontece um outro fenômeno muito interessante. Nesse momento, você começa a ter um sincronismo também de 34 centros neurais. Então, esses 34 centros neurais, eles começam a trabalhar de uma forma organizada, desde a córtex pré-frontal, onde tem o nosso controle de impulso, foco, atenção, vai até lá na amígdala, do hipocampo lá atrás, vai para o tronco cerebral. Então, ele coordena na forma de uma rede, né, uma rede neural. E essa rede neural, ela
ela é extremamente importante para a saúde, tanto física quanto mental. Então, quando você trabalha nesses centros, você começa a dar informações para a amígdala do hipocampo, né? A nossa querida amígdala, que é muito reativa, né? Sim. E você está tranquilo. E quando ela entende que você não está sob ameaça, então ela começa a reduzir a hiperreatividade dela, começa a entrar numa normorreatividade. E Seria aí você diminui. um mecanismo adaptativo, né, de preservação da nossa espécie. É, É isso? A amígdala ela tem essa função. E pode ser o tanto, medo real ou não, não é isso? é, e ela se adapta tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, ela entende que aquela situação é uma situação que envolve risco, envolve a tua sobrevivência, então ela começa a trabalhar a teu favor. Como? Gerando ansiedade, gerando estresse, gerando pânico. E no fim, não é isso que a gente quer, nem é isso que a gente precisa, né? Uma ansiedade aguda, tudo bem, mas uma ansiedade crônica é muito ruim, né? Sim. E, bom, então, voltando à importância do coração, agora cada vez mais está se entendendo que esses exercícios coordenados, que a gente chama de coerência cardíaca, são muito importantes para, vamos começar a numerar, para ansiedade, para estresse, depressão, pânico, síndrome do intestino irritável, crise de asma, Sim. e aí vai. Então, o que ele faz? Somente uma coisa, ele equilibra o sistema nervoso autônomo. Então, você tem o sistema nervoso central, né, que é toda a estrutura que está dentro óssea, né, e o periférico que sai dessas estruturas. E esse periférico, nós temos, então, o somato sensorial e o sistema nervoso autônomo. Então, o sistema nervoso tem dois ramos, simpático e o parasimpático. Parasimpático. O simpático é que acelera as nossas funções e o parasimpático deve equilibrar. Mas nenhum dos dois em excesso é bom. Nem excesso de simpático, nem excesso de parasimpático. Então, esse treinamento que a gente está falando é um treinamento que busca equilibrar esses dois ramos, o simpático e o parasimpático. Ok? Sim. Ok, doutor Marcos. Quais as evidências que nós temos científicas, né? Ansiedade, depressão, né? E os estados emocionais afetam a saúde cardiovascular. Então, existe essa correlação direta entre coração e emoções. Tem até um livro que chama Coração é Emoção, de Elias Nobel, né, um médico daqui do Einstein, em que ele mostra que várias dessas patologias, as psicopatologias, afetam o coração. Então ele fala de estresse, depressão, pânico e assim vai, e a consequência cardíaca. Então, quando a pessoa passa por essa parte mais de uma emoção muito intensa, e ela começa a repetir essa situação, ela começa a ter problemas cardíacos. Né? Pode ter problemas cardíacos, né? Mas não só problemas cardíacos, mas cardiovascular como um todo, né? Enfim, o que acontece então, quando a gente fica muito estressado, a gente lança inicialmente noradrenalina, epinefrina, e em seguida vem aquilo que se chama cortisol. E o cortisol ele é um neurotransmissor, é um neurohormônio, que ele é neurotóxico. Ele atravessa a barreira hematocefálica aqui atrás e entra no cérebro e destrói o neurônio, aliás, o hipocampo. Então, Hipocampo, né? pessoas, mulheres que passam por um estresse muito grande na parte, durante a maternidade, durante a gestação, ela pode ter, o filho pode ter até 25% de perda desse hipocampo. E se a criança nasce e continua num ambiente de estresse, isso pode ser irreversível. E vai levar a uma série de consequências na aprendizagem, Sim. nos relacionamentos, enfim, ela pode desenvolver ansiedade, depressão, pânico, em criança ainda, né? E pode tornar-se irreversível, né? Isso. No caso de atendimento, né, quanto psicóloga, né, geralmente os encaminhamentos vêm muito de escolas. Então,
Acontece de uma criança ela ter um desempenho, né? Então existe uma régua cognitiva em que a criança é avaliada, né, escolar, porque o cognitivo é um marco do desenvolvimento, né, que é importante, né, que se verifica se a criança ela está dentro ou não daquilo que é esperado para a sua faixa etária. Então, quando a criança ela está ali sobre algum acontecimento emocional, uma pressão emocional, então ela começa logo a ter, né, um declínio na aprendizagem, perde o foco atencional. Então, era uma criança que era produtiva, né? Que vinha se desempenhando bem e justamente tem essa relação, né? Decorrente do sofrimento, o hipocampo ele tem esse impacto. Então, os estudos mostram muito, né? Que ele encolhe, né? Ele é afetado diretamente na sua estrutura. Então, mente e corpo não se separam, né, doutor Marco? É complicado isso. Nós temos uns vídeos que falam sobre os filhos do estresse. E esses são quatro aulas, se não me engano, enfim, que mostra as consequências do estresse para a criança. É muito sério, muito sério. E ainda tem um artigo que fala assim, o estresse não tem idade. Então você tem estresse em todas as faixas etárias, desde a criancinha, quando ela vai para a escola, adaptação na escola, adaptação como adolescente, como, enfim, ele vai para o mercado de trabalho, e a consequência do estresse é muito séria, muito séria. E a gente acha que, nossa, eu vi uma barata, estou estressado. Não é bem assim. E, então, inclusive, esse ano, de 2024, saiu um artigo muito importante mostrando que o treinamento com biofeedback para organizar o coração em mulheres pós-gestação. Doutor Marco, eu não estou ouvindo. Está, está ok para vocês que estão assistindo, pessoal? Sinalizem. É Voltou agora. só um segundinho. Pode ser que vai acabar. Você tem carregador? Vai ter que entrar nesse. Aqui. Eu já vou arrumando. Então, ele deu uma informação que esse celular que estou usando pode acabar a bateria. Então, eu estou procurando aqui Também. tá? Tem o segundo celular aqui reserva. Bom, enfim, o que eu estava falando para você é que saiu agora em 2024 um artigo científico muito importante mostrando do problema da mulher, depois que é da luz, né, naquele período em que ela pode cair em depressão, tem uma série de consequências, e o biofeedback ajuda muito a regular a parte emocional dela, né? Então, é um assunto muito interessante, é um assunto muito interessante esse. Sim, vamos continuar, né, aprofundando, né, nessas técnicas, e já assim adentrando um pouco, né, dentro do curso, né, que nós vamos ofertar, o senhor poderia falar algumas das técnicas que são utilizadas de práticas para gestão emocional, que nós vamos ver no curso também? Então, no curso a gente vai mostrar como utilizar esse dispositivo para que a pessoa possa se equilibrar, né? E aí nós vamos mostrar diversas aplicações dessas que eu falei, de ansiedade, estresse, pânico, depressão, hipertensão arterial, crise de asma, síndrome de intestino irritável, síndrome vasovagal, enfim, tudo aquilo que é desequilíbrio do sistema nervoso autônomo, ele pode se manifestar. E você pode, de alguma forma, ajudar a corrigir isso através do treinamento. E nós temos 32 videoaulas também no YouTube, em que a gente disponibiliza para as pessoas, porque um tem mais interesse em pânico, outro tem mais interesse em estresse, e assim vai. E entre 2010 e 2020, nós fizemos uma pesquisa sobre os artigos científicos publicados falando sobre o uso desse biofeedback do HRV para ansiedade com e sem comorbidades. E foi registrado 92 artigos científicos demonstrando o uso. Então, ela é bastante versátil, essa técnica, né? Doutor Marco, nós temos uma perspectiva multidisciplinar, não é? Então, assim,
não há uma soberania de uma área científica sobre outra, né? O nosso curso ele tem esse olhar integrativo do sujeito, do desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial, o sujeito na sua totalidade. Uhum. Eu gostaria que o senhor falasse, né, compartilhasse conosco, né, algum exemplo de como essa técnica ela tem contribuído na área de alguns profissionais, né? Já que a gente está pensando nessa perspectiva multidisciplinar mesmo. Uhum. Se eu teria algum exemplo para partilhar conosco. A gente tem muitos eventos, a gente tem tido excelentes feedbacks do uso dessa técnica junto com o TCC. Eu, particularmente, uso muito com hipnose. A Silvana aqui, ela usa muito com crianças, principalmente com TDAH, com déficit de atenção, para melhorar o aprendizado. Então, tem mais de 4.000 pessoas utilizando isso. Sim. Nós fizemos também uma intervenção numa empresa em que Na área de organizacional. Oi? Na área de organizacional. Foi um pouco além disso, porque eles tinham o Cardemotion em casa, e aí o que aconteceu? Não só reduziu a tensão dentro da empresa, mas os familiares foram instruídos de como usar em casa. Então, um dos depoimentos do pai falou assim, que ele foi chamado na escola, que ele tinha um garoto de 8 anos, né? E que ele foi chamado de emergência na escola. E deixa eu só fechar aqui, olha, senão eu não consigo Sim. fazer duas coisas ao mesmo tempo. Aqui. Então, ele foi chamado da escola porque a professora queria saber o que aconteceu com o filho, de 8 anos, porque ele ia muito mal nas matérias, ele praticava muito bullying, muita bagunça, não prestava atenção na aula, e ele tinha tirado nota 9, 10 em história, matemática, e sabe? O que aconteceu? Ele reduziu aquela ansiedade que ele tinha, aquela agitação que ele tinha através do exercício. Então, o pai fazia o treinamento e o filho começou a fazer também. Bom, e E aí, nós temos vários depoimentos. Tem o pessoal na parte da fisioterapia. isso que eu ia falar agora. Lá em João Pessoa, na universidade, eles fizeram um trabalho que a doutora Jéssica e o Jauber, os dois são fisioterapeutas, fizeram um trabalho muito grande com idosas acima de 60 e poucos anos que tinham problema de asma. Na realidade, DPOC, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica. E eles fizeram um trabalho com essas pessoas, se eu não me engano, foram 10 sessões, em que eles avaliaram inicialmente a ansiedade, o estresse, a depressão, o problema de deambulação, quanto eles conseguiam andar, né? Enfim, eles fizeram no início e no final e compararam e mostraram um ganho maravilhoso nessa área da fisioterapia cardiorrespiratória. Inclusive, o trabalho deles foi publicado numa revista internacional. Eles foram convidados para fazer uma palestra num congresso de medicina lá em Londres. Olha que bonito. Belíssimo. E só para... agora em novembro, dia 15 ou 14 de novembro, 15 de novembro, eu vou dar uma palestra num congresso mundial de medicina integrativa em Curitiba, falando exatamente sobre essa técnica integrativa para pacientes oncológicos. Olha que bacana. Na área de oncologia. Da oncologia, Enfim, dá para a gente falar muitas aplicações, muitas aplicações. Doutor Marco, como essa ferramenta, esse marcador biológico,
de que forma que ele promove saúde física e saúde mental? Que essa é uma questão, né? O senhor, quanto desenvolvedor, não é? De uma ferramenta integrativa que promove saúde mental, né? E saúde física também. Como que isso acontece? Como é que... Existe esse biomarcador que você fala, é chamado de variabilidade da frequência cardíaca. Então, você tem o batimento cardíaco, o próximo, né? E muitos outros, senão se morre. O que ele Sim. faz? O que ele faz? Ele avalia esse intervalo de tempo entre dois batimentos e vai avaliando numa série muito grande. E aí ele faz uma avaliação daquilo que se chama do intervalo RR. Bom, aí vou ter que entrar em algum termo chamado SDNN, que é o desvio padrão de intervalos NN. Bom, não importa. Ele vai me dar um valor. Esse valor é chamado de variabilidade da frequência cardíaca. Então, se a variabilidade do teu coração for baixa, significa que ele está sem capacidade de adaptação. Se ele tem uma variabilidade alta, significa que ele tem capacidade de adaptação. Então, ele tem flexibilidade de se adaptar em situações. Por exemplo, se você leva um susto, teu coração aumenta a frequência e logo em seguida diminui. Se ele tem essa flexibilidade, né, do sistema nervoso autônomo. Mas se você não tem, você leva o susto e fica segurando esse susto por mais tempo. Eu falei o susto, mas é o estresse, a ansiedade, por certo que vai, né? Então, essa biomarcador, chamado variabilidade de frequência cardíaca, é um biomarcador extremamente importante e ele me dá em números isso. E isso varia com a idade também. Então, eu tenho esse marcador para criança, chega por volta de 70, 80, 90 milissegundos, e para uma pessoa mais idosa chega a 25, 30 milissegundos. Então, depende muito da idade, depende de uma série de fatores. Mas, ele sempre fala, se essa variabilidade for baixa, significa que o teu coração não está em condições boas de se adaptar. Então, possivelmente, pode ser um problema emocional ou um problema fisiológico. Isso chama-se psicossomática, é integração, corpo-mente. E a psicossomática está cada vez mais forte, demonstrando que não existe o psico sem o somático e não existe o somático sem o psíquico, né? Então, essa integração psicossomática é extremamente importante. Então, esse biomarcador, chamado HRV, ele é um marcador psicossomático, que mede através da frequência cardíaca. Complicado? Mas... Não, esse marcador ele será integrado. Agora me responda, esse marcador biológico, ele será integrado no nosso curso? De que forma que vai ser? E se sim, de que forma que vai ser, né, feita essa transmissão para os alunos, para os participantes? Então, esse biomarcador, ele apareceu a primeira vez que foi notado, foram dois obstetras, chamado Lee e Horn, em 1966. Então, eles observaram que quando a frequência cardíaca do feto estava meio descompensada, então eles chegavam à conclusão de que alguma coisa tinha que ser feita para fazer o parto o mais rápido possível, senão a criança podia morrer. Estava em sofrimento. E aí eles publicaram esse trabalho e aí começaram a entender o que significa isso. Eles começaram a observar que isso significa o funcionamento do sistema nervoso autônomo. E com o desenvolvimento, então, eles conseguiram, os cientistas, de modo geral, né, em todo esse percurso, começaram a entender, então, a importância desse biomarcador. E esse biomarcador, a gente vai mostrar no curso exatamente como ele funciona, como a gente mede, qual é a implicação para a saúde física e emocional. Você pode utilizar também, não só em escolas, nos hospitais, mas para clubes atléticos, né, que é um modo de você equilibrar o emocional do atleta. É utilizado pela Confederação Brasileira de Árbitros, treinando os árbitros de campo. Tem na internet, tem live nossa, tem entrevista, tem um monte de coisa
mostrando isso aí. Enfim, resumindo, o curso a gente vai passar desde a parte da conceitual até a parte prática. Como se usa Sim. na prática isso? Como é que você pode usar no teu consultório, como é que você pode usar na tua clínica, como é que você pode utilizar na fisioterapia, na medicina, enfim. A gente passa por todo isso, desde como você instala o programa, como é que você faz a leitura dos gráficos, enfim, é muito interessante, ó, todo o conteúdo é muito interessante. Sim. Existe um curso específico que o senhor oferta, mas para a utilização também do biofeedback, doutor Marco, É, né? O senhor pode falar um pouquinho para quem tiver interesse conhecer mais? então, na realidade, a gente vai ter esse curso com vocês, né? Que é um curso um pouco mais rápido. Nós temos um curso online de 9 horas, com supervisão, dá um total de 12 horas por aí. E nós temos um curso presencial de 16, acho que 23 horas, 24 horas. Que tem as aulas, são 2 dias, mais exercício, supervisão e assim vai. Então, o curso é bastante complexo, bastante completo. E a pessoa forma um técnico qualificado na utilização do Sim. recurso. Na utilização clínica, né, doutor Marco, como é que é esse uso? Pode ser antes, durante, depois o biofeedback, no início das sessões? O que é que o senhor sugestiona? Qual a indicação? Você pode usar antes, durante e depois. Antes, tem muitas pessoas que chegam na clínica psicológica, por exemplo, com muita reticência de falar sobre o problema delas, né? Ela tem vergonha, tem... Enfim, o sistema simpático dela está muito ativo, então ela não consegue conversar. Então, se você usa antes da sessão, a pessoa já entra mais tranquila para fazer a sessão. Isso tem muitas depoimentos de psicólogos, né? Daí você pode usar durante a sessão. Eu, por exemplo, uso durante a sessão, por exemplo, na hipnose. Eu consigo acompanhar passo a passo se a pessoa está entrando em hipnose ou não, quando eu dou uma sugestão, se ele aceita ou não a sugestão. Então, eu tenho condição de acompanhar exatamente o que está acontecendo com a pessoa. E você pode usar no final da sessão. Então, depois que a sessão termina, então você dá a condição para que ele faça o treinamento e vá tranquilo para casa. Você pode incorporar na sessão como sendo parte da tua sessão, Sim. né? E tem muitos psicólogos que fazem isso e cobra em função disso também. Individual, né? Seria a parte da própria sessão da psicoterapia. Uhum. Faz parte da psicoterapia. Então, se você quiser, você pode fazer com que o paciente chegue antes. Se você tem uma sala de espera, por exemplo, ele pode fazer o treinamento na sala de espera. Na hora que ele entra, ele já entra tranquilo. Ou o inverso, quando ele sai, ele passa pela sala de espera, faz e vai embora. Ou durante. Então, você pode usar de diversas formas. Você pode, por exemplo, se você... Vamos supor que um paciente seu tenha medo de aranha, aracnofobia, ok? Então, a Sim. gente pode fazer o seguinte, pode começar a... Coloca o sensor, né, tem um sensor aqui, inclusive, e você liga o sensor no computador e vai acompanhando. Quando você expõe a pessoa à imagem de uma aranha, ele vai reagir violentamente. Então você sabe que realmente ele tem medo de aranha. Se você dessensibiliza, se você expõe novamente e a frequência cardíaca dele não muda, mantém-se dentro dos parâmetros normais, significa que ele já não tem mais aquele medo. Pode servir para qualquer tipo de trauma. Nós damos muito aqui para dessensibilizar abuso sexual, né? São traumas muito sérios. A gente integra com hipnose, é muito interessante. E você vê o gráfico, como é que a pessoa reage, não dá para mentir, não dá para enganar. Seria uma sensibilização, como é utilizado em algumas abordagens, né? Um termo é utilizado. Nesse caso, é uma promoção de homeostase que promove. Está ouvindo?
Estou ouvindo, mas acho que eu vou ter que entrar no meu celular agora, que esse aqui está acabando a bateria. Sim, está bem. Vem cá, só Vou esperar. A tentar. Renata vai falando aí sobre o assunto, né, Rê? Então, né, o doutor Marcos está falando aí da dessensibilização, né, o que vai se entendendo é que tem do ponto de vista, né, uma homeostase que vai acontecendo, né, então a gente tem mente e corpo não se separa, a partir da interpretação do sujeito gera uma resposta, né, uma interpretação consequente, um comando que vai para fisiologia, uma resposta fisiológica, né? Então é como se esse treinamento ele vai aí promovendo uma homeostase, uma Homeostase. equilibração, uma regulação. É, Seria isso, exatamente o doutor homeostase. Marcos? É. Eu estou tentando entrar aqui no. Não estou. Tentar ver. Pronto, vai falando aí. Desculpa o inconveniente aí, mas não estou conseguindo entrar no meu celular, não sei por quê. Enfim, a Silvana está tentando pedir para entrar na live, daí se ela entrar lá, eu desligo aqui. Tá, Não, vou tá? tentar. Bom, então vamos lá. É exatamente o que você falou. A gente busca a homeostase. A homeostase é exatamente o equilíbrio do sistema nervoso autônomo. Não é nem excesso de simpático nem de parasimpático. E quando. Olha lá. Ó, consegui. Pode ir. Já, tá, meu amor? Pronto, consegui admitir. Agora não está aparecendo ela. Acabou o drama, vai, continua. Não está aparecendo ela aqui, senhor. Pronto. Você está me vendo? Sim, Tá me agora vendo? sim. Pode continuar. Muito bem. Tá legal. Bom, falávamos da homeostase, né? E aí é uma ferramenta que pode ser utilizada por diversos profissionais, né? Por pedagogos, neuropsicopedagogos, fisioterapeutas, né? Até dentistas também. É isso, doutor Marco. Então nós temos vários dentistas, temos live com esses dentistas, em que eles usam para as pessoas, os pacientes, principalmente crianças, quando chegam no consultório, muito ansiosos, eles usam muito para bruxismo, para a parte da respiração bucal, enfim, tem uma série de benefícios que você pode usar. Enquanto a criança, por exemplo, está no atendimento, os pais estão fazendo eles o treinamento, né? Então nós temos várias dentistas que estão utilizando também. Enfim, onde tem um ser humano, você pode utilizar. Onde tem um ser humano, possivelmente se tem um problema junto. Então, gostaria agora que o senhor contasse um pouco da história, né? Como que foi o desenvolvimento do Cardio Emotion, né? Fala para nós um pouco dessa historicidade, dessa ferramenta tão importante. Foi assim. Eu era diretor de uma empresa multinacional, diretor de tecnologia da área da química, né, da ciência, e eu viajava muito o mundo inteiro, e não só o mundo inteiro, como no Brasil também. Então, tinha muito estresse de viagem, de alimentação, de avião, essas coisas todas. E eu achava que eu estava isento estava numa boa em termos de saúde, porque eu praticava yoga, não comia carne e assim vai. E um dia eu fui para o Rio Grande do Sul, lá em Gramado. Na noite de domingo para segunda, eu acordei às 3 da manhã me sentindo mal, me sentindo grave, né? E aí eu comecei a fazer uma autoavaliação e vi que alguma coisa não ia bem, que meu coração estava maluco. Eu fui para o socorro e aí fui internado. Eu fiquei 2 dias no UTI. E todos os exames que fizeram, o exame de sangue, tudo isso, está tudo normal. Não tinha nada que justificasse. Então, o que eles trouxeram como possibilidade era estresse e ansiedade, né? Eu estava com uma fibrilação atrial, uma arritmia cardíaca muito forte. Bom, e por acaso eu estava com um livro chamado Curar Ansiedade e Estresse sem Psicanálise e nem Medicamentos. E quem escreveu esse livro foi um neuropsiquiatra francês
Schreber, David Stephen Schreber, que ele foi um best-seller, vendeu mais de 400 mil exemplares em um ano lá na França. Eu estava com esse livro comigo, na viagem. Eu falei, poxa, não é possível. Se isso é verdade, eu vou querer saber mais, né? Então eu comecei, li o livro trazia 4 capítulos só sobre esse assunto. O primeiro capítulo ele falava sobre a nova medicina das emoções, a importância do equilíbrio emocional, e aí ele trazia nos outros capítulos vivendo a coerência cardíaca. Depois, como é que você chega na coerência cardíaca? Ele traz depoimento de um estudo feito em 6 mil executivos, mostrando os benefícios desse treinamento desses executivos de multinacionais na Europa e nos Estados Unidos. E eu me interessei muito pelo tema. E aí fui fazer pesquisa. Eu sempre fui na área de pesquisa mesmo, então fui buscar mais informações, fui buscar patentes internacionais, e assim fui desenvolvendo até que eu montei uma equipe de 4 pessoas, né? Um cientista da computação, que tinha mestrado em ciência da computação, um, uma, um engenheiro eletroeletrônico, que tinha todo o conhecimento dessa eletrônica, uma neuropsicóloga e eu na patofisiologia. Então nós montamos um time de 4 e esse time desenvolveu um protótipo. E nós fizemos vários testes e vimos que estava tudo legal o protótipo. Daí nós fomos para a USP. Lá na USP nós fizemos todo um plano de negócio para poder ser internado lá no Centro de Inovação. E nós começamos então desenvolvendo uma equipe de 12 pessoas no CardioMotion. Então nós pegamos aquela semente que a gente tinha feito em 4 e desenvolvemos o CardioMotion em 12 pessoas. E aí tinha, junto com a gente, tinha não só programadores, game designer, tinha também musicoterapeuta, e todas as músicas do CardioMotion foram feitas segundo um conceito do Instituto Max Planck da Alemanha, em que ele fala da assinatura emocional do coração, como é que quando se expõe as pessoas às músicas, como é que ele afeta teu coração, como é que ele afeta teu cérebro, mostrando a parte dos centros neurais, hipocampo e amígdala, como é que eles reagem com música, vamos chamar de música vagabunda, mas na realidade eram músicas clássicas, em que eles mudavam os tons, eles tiravam, colocavam acorde no meio dissonante, enfim, eles desfiguravam a música original e faziam, então, a avaliação da pessoa numa tomografia para ver o funcionamento do cérebro e, ao mesmo tempo, a partir da eletrocardiograma. E eles viram, então, que essas músicas ruins, elas atingiam direto o coração. Então, eles chamam de assinatura emocional do coração. E essas músicas, então, o que eles trouxeram também no segundo artigo, quais são os parâmetros que você precisa ter para fazer uma boa música. Música de acordes em tons maiores, as músicas muito rápidas, eles aceleram mais o coração, tom menor, enfim, tem toda uma mecânica que a gente não vai entrar em detalhes. Bom, enfim, tudo isso foi considerado durante a produção do CardioMotion. Inclusive, nós contratamos uma pianista para fazer uma das trilhas, né? Ela gravou toda a sonora. Enfim, foi um trabalho muito incrível. Sim, com muitas áreas científicas, né? E tudo isso com embasamento científico, que é importante enfatizar, né? E com base nas evidências, né? E hoje tem mais de 40 artigos científicos que foram publicados em revistas brasileiras e internacionais com o CardioMotion. O CardioMotion é o... Oi? Que privilégio que os alunos, né, do curso vão ter, né, de conhecer o seu trabalho, de desenvolver essa ferramenta tão importante, né, esse marcador biológico. Enfim, tem muita coisa para falar. Nós temos aí pelo menos 12 anos de pesquisa. Desculpa. Tem pelo menos 12 anos de pesquisa em cima desse assunto. Então, nós escrevemos
vários e-books, tem um monte de coisa publicada aqui. Só para você ter uma ideia, nós já fomos referidos em 227 artigos científicos. Está lá nosso nome como referência. Quer dizer, é um trabalho muito bacana que a gente está fazendo. E aí, o princípio do Cardio Emotion, né, ele oferta em tempo real ao paciente sobre as respostas fisiológicas. Eu queria que você explicasse um pouquinho também sobre esse mecanismo. Você coloca o sensor na orelha, né? Isso aqui pode ser na orelha ou um outro sensor de dedo. Ele está ligado num módulo chamado módulo USB, por acaso está aqui no meu computador. Esse é o módulo. É um módulo transdutor digital, uma eletrônica muito complicada. E a gente conecta no computador onde está instalado o programa. E aí ele começa, através da medição do batimento cardíaco, ele começa a fazer toda a avaliação do sistema nervoso autônomo. E aí tem toda uma matemática complexa em cima disso para dar respostas. E você usando, então, esse dispositivo, você consegue saber se você está no equilíbrio, naquilo que você chamou de homeostase, ou se você está com excesso de simpático ou excesso parasimpático. Quando você está no homeostase, o cursorzinho fica no verde, tem um cursorzinho que fica indicando. Se você sai, ele vai para vermelho. Então você tem condição de acompanhar exatamente o que está acontecendo em tempo real. Você pode treinar o teu paciente durante aí nós já falamos, antes, durante e depois. Isso. Pode acompanhar uma descensibilização. Qual a importância da coerência cardíaca nesse? Então, a coerência cardíaca é exatamente esse estado da homeostase. É onde ocorre aquilo que eu chamei de ressonância cardiovascular, onde o nosso coração está conversando com o cérebro, está mandando informações para os nossos centros do sistema límbico, né? Não quero entrar muito em detalhe, em que você está em equilíbrio. Então, quando o coração ele modula em equilíbrio, essa informação vai pelo nervo vago até essa parte do sistema límbico, notadamente a nossa querida amígdala, falando: oi, amígdala, calma aí, está tudo bem, calma aí, está tudo bem. Então ela vai reduzindo essa hiperreatividade que normalmente ocorre nas pessoas. Né? Muito bom. Compliquei mais do que expliquei, não? Doutor Marco, agora para a gente ir finalizando, né, falar um pouco sobre o curso, mas se eu poderia falar da importância dos profissionais terem uma abordagem integrativa, né, do sujeito, olhar ele nessa totalidade. É interessante, por exemplo, grande parte das pessoas que trabalham com saúde mental não tem como demonstrar para o paciente o que está acontecendo. E tem vários testes, várias coisas que você fala: olha, desculpa aí, está acontecendo tal coisa assim, assado. Mas quando você mostra um gráfico em tempo real do que está acontecendo, é completamente diferente. Aqui, ó. Entendeu? Desculpa aí. Mesma coisa para a fisioterapia, mesma coisa para todo o campo do conhecimento, incluindo para as escolas. No nosso curso a gente mostra um vídeo, né, de um psicólogo de uma escola da Zona da Mata aí de Recife, mostrando como as crianças melhoraram a parte da reatividade delas, como elas se melhoraram em toda a parte de aprendizado. Quando elas vinham expor algum tipo de assunto, né? E elas ficavam nervosas, aparecia no gráfico aumentando o batimento. Depois, com o treinamento, ele ia normalizando. Você pode utilizar clínicas, pode utilizar no consultório, no hospital, em clube esportivo, você pode utilizar em empresas. Desculpa. Você pode utilizar por psicólogos, terapeutas, médicos. Tem muitos médicos que estão utilizando. Tem o doutor Roberto Bicudo, de Goiás. Ele está fazendo um protocolo. Ele é cirurgião, enfim, ele é anestesista, e também trabalha com hipnose clínica.
Ele está fazendo vários protocolos, dele e os colegas dele, utilizando o Cardiomotion como biomarcador também. Então está cada vez se expandindo em diversos horizontes, o do Cardiomotion. Você pode utilizar para qualquer área, desde que o ser humano você pode utilizar. Muito bom. O que mais? Então, vamos falar do curso, não é? Como que vai acontecer as inscrições? Como está a nossa organização em relação? Então, esse curso que nós vamos fazer com vocês, entre essa parceria, a Uninasal e a Intelectus, Clínica Escola, a gente vai fazer dia 30 agora de agosto, não é? E nós vamos fazer online, um curso introdutório de 2 horas, e nós temos já os links de inscrição, depois você pode disponibilizar, a gente vai fazer toda essa inscrição pela plataforma Event3, mas a transmissão vai ser pela plataforma da faculdade. Enfim, Isso. depois, agora, daqui a 2 semanas, nós vamos ter um curso presencial aqui em São Paulo, depois em setembro, curso online de 14, 15 horas por aí. Enfim, nós estamos sempre com cursos, estamos já sempre atualizados, a gente acompanha sempre a literatura mais recente que tem, e a gente dá todo o suporte para as pessoas entenderem, e a supervisão também, enfim. Sim. Doutor Marco, se alguém que está nos assistindo tiver interesse nos cursos, como é que ele pode fazer para constatar, para localizar? Tem aqui esse grupo, né, essa imersão, né? Talvez Isso, você possa ter maior, né? Tem essa vamos imersão. ter um grupo de imersão para os interessados do curso. A gente vai disponibilizar também o link. Isso. Então, a partir do instante que a pessoa entra nesse grupo de imersão, ele vai começar a receber todas as informações, inclusive link de inscrição. A inscrição é gratuita, né? Aí para a universidade. E as pessoas vão receber mais informações e assim que ela se inscreve, ela recebe um e-mail de confirmação. E é só esperar no dia 30 das 7 às 9, né? Isso, das 19 às 21. É isso? Então, E é uma parceria, né, da Uninasal com a Intelectus. Né? Vamos promover esse curso, né? A nova saúde a nova ciência das emoções, né? Trazer aí um tema riquíssimo. E aí você vê, vai ter, o curso vai ser dado em 3 mãos, né? A Silvana, você e eu. Sim. E a gente vai abordar de formas diferentes o tema, um complementando o outro. Então vai ser uma coisa bastante interessante. Sim. Então, tem alguma pergunta aqui abrir só um momentinho para ver se tem alguma pergunta, mas acredito que não. Terá o grupo de imersão, tá, gente? Então, assim, a gente vai disponibilizar o link, e aí vocês podem fazer pergunta lá nesse grupo, tá? Que nós estamos dispostos a responder. Teremos também as monitoras, isso, que vão estar dando todo o suporte para nós, que são alunas da faculdade. Então, é um curso que está em parceria, tanto da Uninasal com a Intelectus, tá? Gratuito, vai ser online, vão poder assistir do conforto de suas casas, não é isso? Isso mesmo, é. Então, é isso, doutor Marcos. Ok. Mais alguma coisa? Acredito que podemos encerrar por aqui. Quero lhe agradecer, né, por sua contribuição riquíssima. É uma honra estar aqui, dividindo esse espaço, né, lhe ouvindo sua transmissão de conhecimento. Só lhe agradecer. E lembrando que agora, na semana que vem, tem mais uma live, né, no dia 17, né, em que você vai fazer a live com a Silvana. Com a Silvana. Com muita informação, que ela tem, talvez, 10 anos de experiência com Cardiomotion, então ela conhece muito
bem, e ela usa direto no consultório, ela vai dar muito depoimento e muito interessante sobre, principalmente crianças e idosos, que é o foco dela. Tá bom? Ok, muito bem. Então, ficamos por aqui. Tá bom. Então, um abraço a todos e nos vemos por aí. Sim. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Um abraço.